Glória a Deus. Então, amados, a partir deste momento, nosso pastor José Laelcio da Silva, com o tema da segunda e última palestra desse seminário, como evangelizar os adeptos da seita. Se vocês têm alguma dúvida como evangelizar esse adepto, é o momento de nós aprendermos com o nosso pastor José Laelcio. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Quero parabenizar a todos os participantes deste seminário e aos palestrantes que desde quarta-feira estão ministrando para nós aqui. Queria chegar mais cedo para ouvir a palestra sobre o mormonismo, mas em decorrência de evento alheio à minha vontade, não pude chegar a tempo, mas percebi que o presbítero se esmerou no preparo da apresentação. Parabéns para nosso irmão, presbítero Adonias. Amados, vamos estar de pé? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 9 e 16. 1 Coríntios 9 e 16, o tema da nossa palestra, que é a última do nosso seminário, como evangelizar os adeptos das seitas. Como evangelizar os adeptos das seitas. 9,16, 1 Coríntios, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Vamos orar com o nosso auxiliar Santana. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, o teu povo está reunido aqui diante da tua presença, meu Deus, para ter um bom preparo, meu Deus, do bom combate com a tua palavra, Senhor. Creio, meu Deus, que muitos já têm certificado e aprendido, meu Pai, tudo quanto já foi ensinado, meu Pai. E neste momento eu te apresento o teu servo, meu Deus, que vai fazer uso da tua palavra, como evangelizar a essas pessoas que são seguidores de seita, meu Deus. Toma em tuas mãos, meu Pai, e faz segundo a tua vontade de querer, meu Pai. Prepara o teu povo, meu Deus, para a finalização deste seminário, meu Pai. Que a tua bênção seja estendida sobre o teu povo nesta noite. E que teu povo saia, meu Pai, nesta noite, ciente, meu Pai, de tudo quanto aprendeu, meu Deus. E que venha colocá-los em prática, estar preparados para combater aqueles que vão às suas portas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, te oramos e já agradecemos. Meus amados irmãos, temos uma pergunta, é o que se constitui o tema da palestra. Os irmãos tiveram a oportunidade de, desde quarta-feira, como já falamos, ver, embora aqui de forma resumida, porque o tema é muito amplo, é muito vasto, tem muito conteúdo, várias seitas, ou as seitas mais importantes, ou as seitas que estão mais ligadas ao nosso contexto local. E hoje, agora, os irmãos têm, ou nós temos, esta palestra, como evangelizar os adeptos das seitas. Já vimos, já recebemos algumas informações a respeito das seitas, ou de algumas seitas. E agora, o que fazer com essas informações? Quando nos depararmos com pessoas que confessam religiões, ou que fazem parte de religiões que vão de encontro ao que ensina as Escrituras Sagradas. O que fazer com as informações? Então, nada melhor do que usá-las como ferramenta para evangelizar os adeptos das seitas. Quando falamos evangelizar, é evangelizar mesmo, o sentido não é outro. Não é brigar, não é combater, não é atacar, não é humilhar, não é denegrir a imagem
da seita da qual a pessoa porventura faça parte, ou a própria pessoa, mas evangelizar, conforme Deus, na sua palavra, estabelece. Glória a Deus. Então, nós vamos ver uma segunda pergunta, como está escrito? Por que evangelizar os adeptos das seitas? Se eles aparentemente se consideram até cristãos, se dizem cristãos. Por que evangelizar uma pessoa, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que evangelizar um órfão que se diz cristão? Por que evangelizar um espírita, se ele se considera cristão? Ou do baixo espiritismo, um candomblezeiro, um umbandista, não é? E assim sucessivamente, e até mesmo o próprio católico romano, que pode ser muito bem enquadrado biblicamente dentro desse panorama das falsas religiões. Então, por que evangelizar os adeptos das seitas? Nós vamos ver pelo menos 2 motivos básicos para evangelizarmos os adeptos das seitas. Esses 2 motivos devem ser motivadores para nós, a partir de hoje, termos uma visão diferenciada em relação a evangelizarmos aqueles que confessam religiões que não têm um conteúdo, um perfil, um caráter cristão. Então nós temos 2 motivos básicos para evangelizarmos os adeptos das seitas. Qual é o primeiro motivo? A igreja. Vamos lá? Primeiro motivo? A grande comissão. Quero pedir para os irmãos que estão controlando o tempo, quando tiver no tempo, os irmãos também me avisem, viu? Não é porque sou o pastor que vocês vão deixar passar o tempo. Não, 8h30, 9h30 nós encerraremos, ok? Os irmãos me alertam. Então, o primeiro motivo é a grande comissão. Onde nós encontramos a grande comissão? A grande comissão, dentre vários textos do Novo Testamento, o principal é Marcos capítulo 16, versículo 15, onde está escrito o que, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus determinou a pregação do evangelho a toda criatura, ele não ressalvou que aqueles que já tivessem uma religião não podiam ser evangelizados. Ele não disse assim: olha, evangelizem, saiam por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, mas aqueles que já têm uma religião, vocês não pregam. Não é necessário pregar para quem já tem uma religião, nada disso. Ele mandou pregar o evangelho a quantas criaturas? A todas as criaturas. E dentro dessa visão global da evangelização, que tem como foco a pregação do evangelho a toda criatura, estão também os adeptos das seitas, que são criaturas, que são almas preciosas, não é? Que estão nas trevas das falsas doutrinas, como vimos desde quarta-feira, nas trevas espirituais dominadas, provocadas pelo pecado, e só o evangelho de Jesus é quem liberta, sim ou não, irmãos? Sim. Paulo disse em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, pois é o quê? É o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para libertar, para transformar, para converter e sobretudo também para esclarecer aqueles que estão escravizados nas falsas doutrinas antibíblicas e anticristãs. Então o primeiro motivo é esse que nós temos que evangelizar, ou que temos para evangelizar os adeptos da seita. A ordem imperativa de Jesus: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Não devemos odiar os adeptos das seitas, até porque o ódio não é um sentimento que
se adequa à realidade do cristão, não é? O amor deve ser o principal, ou é o principal sentimento de um cristão, o maior sentimento, pelo menos biblicamente falando certo? Então, não devemos odiar aqueles que estão nas trevas, na macumba, no espiritismo, no mormonismo e outras práticas religiosas contrárias à palavra de Deus. Não, nós devemos, pelo contrário, amá-las. O que é que nós devemos fazer com os adeptos da seita, irmãos? Amá-las. E se nós os amar, nós então vamos desejar que eles vão também para o mesmo lugar que nós iremos morar um dia com o Senhor, que é onde? No céu, na glória celestial. Glória a Deus. Então, a grande comissão é o primeiro motivo. Mas nós temos o segundo motivo. Leiam, por favor. Os adeptos das seitas não são nossos inimigos, mas almas que necessitam da salvação. Então você compreende essa afirmação que eu coloquei aí? Muitas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito daqueles que estão, por exemplo, na macumba, que estão lá no salão do rei, que estão nesses mega templos mormons e em outras fileiras religiosas. Alguém, ou muitos dos nossos, veem essas pessoas como se elas fossem inimigas nossas. Inimigas nossas. Quando na verdade elas são o que, irmãos? Elas são o que, irmãos? Elas são almas que necessitam de salvação, pois Jesus também morreu por elas. Jesus morreu também por quê, irmãos? Por essas almas que estão lá nas trevas. Infelizmente, muitas pessoas, quando foram despertadas para buscar a Deus, não foram despertadas, ou seja, o instrumento que despertou-as para essa busca espiritual não foi um salvo, foi um perdido também, que fazia parte de uma religião qualquer e que convenceu essa pessoa a se tornar também seguidora da mesma religião. Elas, de certa forma, não têm culpa de estarem lá, de defenderem as doutrinas e as práticas nas quais elas foram ensinadas e orientadas. Em razão disso, nós precisamos mudar a nossa visão a respeito dessas pessoas que estão lá nessas seitas, nas diversas seitas. Nós devemos vê-las como almas que necessitam de salvação e que por elas também Jesus morreu. Então, dois motivos básicos para nós vermos ou evangelizarmos os adeptos das seitas. Em Judas, versículos 22 e 23, nós temos a fundamentação do segundo motivo. A palavra de Deus diz: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Amados irmãos, essas pessoas que estão lá nessas falsas religiões, muitas delas estão lá porque de forma acidental chegaram a se tornar membros dessas seitas. Porém, muitas delas, e mesmo estando lá, mesmo defendendo as doutrinas e as práticas nas quais foram doutrinadas, ensinadas, elas têm dúvida se estão no caminho da verdade ou se não estão. A coisa mais difícil de converter é um adepto de qualquer seita. O adepto de qualquer seita é o contrário de muitos evangélicos. De muitos evangélicos. 80% das seitas, daqueles que fazem parte de seitas, 80%. É um número significativo e alarmante que deve chamar a nossa atenção. 80% dos atuais adeptos de seitas um dia foram membros de uma igreja evangélica. Mas o inverso disso, ou seja, ganhar um adepto de uma seita para o evangelho é muito difícil. É muito difícil. Mas não é porque é difícil vê-los convertidos que nós não vamos deixar de atender a determinação da palavra de Deus. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Não é? Um dos maiores líderes do
mormonismo, que ainda hoje é vivo e não é mais líder, ele chegou a ser um dos 12 presidentes do mormonismo, não é? Ele hoje é um cristão, é um batista. Ele chegou a ser, durante 30 anos, membro da alta cúpula do mormonismo mundial. Ele nasceu e foi criado dentro do mormonismo. Então era mais fácil de Mateus se converter ao Evangelho do que esse homem, Raymond France, se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Mas ele, apesar de ter nascido no mormonismo, ter casado como membro dessa seita, ter constituído família e ter ascendido na escala da liderança, chegando ao topo máximo da seita, ele era um homem cheio de dúvidas espirituais. Cheio de dúvidas. Porque, irmãos, o que dá garantia da salvação a qualquer pecador é a presença do Espírito Santo na vida do pecador, aplicando a obra da salvação em nossa alma e nosso coração. Não pense que os adeptos das seitas têm o Espírito Santo. Por mais que eles digam que sejam cristãos, por mais que eles digam que sejam discípulos do Senhor, não. Eles têm, na verdade, um grande conteúdo intelectual, teórico na cabeça, a respeito da religião, que ele faz parte das outras religiões. Então, Raymond France, ele se converteu ao verdadeiro cristianismo e, desde a sua conversão, ele é membro da Igreja Batista nos Estados Unidos. Eu tenho um livro em casa de uma senhora, ela já escreveu esse livro idosa, uma americana também. Seus bisavós foram mormons, seus avós foram mormons, seus pais foram mormons, e ela nasceu no mormonismo, mas ela era cheia de dúvidas a respeito das crenças dos mormons. E assim tem muitas pessoas cheias de dúvidas nos testemunhos de Jeová, nos adventistas, no espiritismo, no catolicismo, certo? E muitas outras seitas que estão aí espalhadas neste mundo, cheias de dúvidas. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter piedade dessas pessoas, para ajudá-las a escolher o verdadeiro caminho. Os irmãos percebem que aqui nós colocamos uma gravura com uma grande interrogação diante de uma bifurcação dos caminhos. Qual eu devo seguir? Qual eu devo seguir? Essa está sendo a pergunta de muitas pessoas que estão dentro das seitas. Qual caminho eu devo seguir? Será que onde eu estou é verdade? É verdadeiro caminho? Eu estou indo para o alvo que eles afirmam que eu vou chegar, no qual eu vou chegar? Ou eu estou indo para a condenação eterna? Será que aquele meu amigo, minha amiga, meu vizinho que é evangélico, que tanto fala de Jesus, está com verdade? Certo? Então essas pessoas, nós precisamos nos apiedar dela, porque esse texto de Judas nos dá uma boa razão. Nós devemos arrebatar essas pessoas. Amém, irmãos? O que é que a igreja deve fazer? Arrebatar de onde, irmãos? Do fogo. Que fogo é esse aqui? Se não o fogo do inferno, o fogo da condenação eterna. Glória a Deus. Então, dois motivos muito importantes. Mas avançando, queridos irmãos, nós vamos ver aqui algumas pontuações importantes com respeito à evangelização dos adeptos das seitas. Nós vamos ver alguns riscos que qualquer um de nós incorremos quando nos propomos a evangelizar uma pessoa que faz parte de uma seita dessa aí. Não é apenas você ter um conteúdo limitado e a partir de agora sair de qualquer jeito para evangelizar. Evangelizar essas pessoas, não. Então nós colocamos ali no quadro: os seguidores das seitas, não raro, são mais envolvidos com as suas crenças do que os crentes em Cristo. Eles recebem verdadeira lavagem cerebral, irmãos, o que não ocorre aqui. E eles não têm aqueles que fazem uso da Bíblia, como por exemplo os espíritas, os adventistas, os mormons, né, que tem outros livros paralelos à Bíblia, em pé de igualdade com a Bíblia. Eles são bitolados mental e intelectualmente
a se limitarem a porções das Sagradas Escrituras. Eles não têm aquela visão completa, mas uma coisa é certa: eles estudam com profundidade tudo aquilo que diz respeito às suas doutrinas. Então eles são mais envolvidos com as suas crenças do que muitos crentes em Cristo. Muitos crentes têm a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Eu não vou perguntar quem leu a Bíblia hoje para não constranger muitas pessoas. Não vou fazer essa pergunta. Mas os adeptos das seitas, eles são obrigados a lerem a Bíblia, lerem os livros deles, tem que ler. Isso é uma lavagem cerebral que eles recebem, e muitas dessas pessoas, dessas seitas, condicionam a salvação dos adeptos aquilo que eles também leem em relação aos seus conteúdos, aos seus livros, incluindo em algumas seitas a Bíblia também, certo? Muito bem. Embora olhamos isso como um fato negativo, mas na verdade não é. O ponto é que eles precisam saber mais. Veja a razão pela qual eles se dedicam tanto aos estudos nas seitas. O ponto é que eles precisam saber mais, pois muitos deles acham que serão salvos pelo tanto que sabem das suas doutrinas, ou pelo quanto propagam bem a sua religião. Então eles condicionam o conhecimento da doutrina deles à salvação da alma deles. Então por isso que eles se sentem motivados. E nós deveríamos, neste sentido, seguir o exemplo de alguns adeptos da seita. Ler mais a Bíblia. O que é que o crente deve fazer em relação aos adeptos da seita, irmãos? Ler mais a Bíblia. Ler mais a Bíblia. Ler mais a Bíblia. Outro dia, um irmão de outro lugar, não daqui, se vangloriando, disse assim: pastor, eu já li a Bíblia toda uma vez. Eu disse: os incrédulos estão lendo 10 vezes para se converter primeiro. Primeiro leia a Bíblia 10 vezes. Muitos incrédulos leem a Bíblia de ponta a ponta, de cá para cá, certo? Para depois se converter, certo? Então, uma pessoa que leu a Bíblia toda uma única vez pode se considerar leiga dentro da Bíblia. Pode se considerar, sem sombra de dúvida, e sem querer ofender aqueles que já leram a Bíblia toda apenas uma vez. E eu que não li nenhuma vez a Bíblia toda, aí eu não sei nem o que lhe dizer, meu amado. Não sei nem o que lhe dizer, minha irmã. A não ser que comece a ler a Bíblia toda. Amém? Glória a Deus. Mas isso coloca-nos em desvantagens quando iniciamos uma conversa com alguns deles. Por quê? Porque eles têm um conhecimento acumulado muito grande das doutrinas deles e também de muitas porções da Bíblia. Então, quando nós nos deparamos com eles e ousadamente queremos evangelizá-los, então a tendência deles é nos passar o quê? Uma rasteira. Encher a cabeça daquele crente menos esclarecido bíblico e doutrinariamente a respeito de muitas doutrinas, certo? A tendência é essa. Por exemplo, o próprio fundador dos Testemunhos de Jeová, o Charles Russell, ele era um crente antes de se tornar o fundador da seita. Ele era um membro da igreja congregacional da sua cidade. Mas ele começou a estudar a Bíblia com quem? Com os adventistas do século X, que no século XIX já existiam. Depois ele sai da igreja adventista e funda a própria seita, a própria igreja dele. Mas sabe o que é que aconteceu? O estupim de tudo isso aí é que um dia Charles Taze Russell, ele se propôs a evangelizar um ateu sem estar devidamente preparado com a Bíblia. E o ateu, que é uma pessoa em tese muito bem preparada intelectualmente, convenceu Charles Taze Russell que não existe inferno. Ele foi convencido disso. Ele, ao invés de convencer o ateu do inferno, da existência do inferno, e que se o ateu não se convertesse ia para lá, o ateu foi quem converteu ele. Convenceu de que não existe inferno.
De forma que as testemunhas de Jeová, nós vimos isso junto aqui, não crê na existência literal do inferno. O inferno para eles nada mais é do que a sepultura, ou seja, a cova onde é depositado o corpo, onde é enterrado o corpo da pessoa que morre. Não é? Eu conheci um testemunho de Jeová, e era conhecido dele, e ele disse: minha mãe morreu. Ela era testemunha de Jeová também. Ele disse: minha mãe morreu. Ele disse: e onde ela está? Ele disse: ela está no inferno. Ela está no inferno. E antes que eu pasmasse diante da declaração dele, ele disse: mas não é o inferno que vocês crentes pensam e pregam. O inferno onde ela está é a sepultura. É lá onde está. É onde ela está. Certo? Então, irmãos, é muito comum membros de igrejas evangélicas tornarem-se fervorosos seguidores de seitas. Se você for numa reunião de testemunhos de Jeová em um domingo à tarde e perguntar para muitos daqueles que lá estão, eles vão dizer assim: um dia eu fui da Assembleia de Deus, um dia eu fui da Igreja Batista, um dia eu fui da Igreja Presbiteriana, um dia eu fui da igreja tal. Certo? É muito comum. Por quê? Porque na igreja evangélica, essas pessoas que hoje estão lá nessas seitas, eles eram crentes relaxados espiritualmente. Eles não liam a Bíblia, eles não viam escola dominical, não participavam de seminários como vocês estão participando, não liam livros evangélicos, não se inteiravam acerca da crença, da fé cristã, e aí se tornaram presas fáceis dessas seitas. Agora eles estão lá e são afiados dentro da doutrina deles. Por quê? Porque a própria seita obriga, condiciona o adepto, o membro dela, a estudar e a conhecer, certo? Porque se ele não conhecer, no sentido de obedecer, ele também vai ser removido facilmente daquela seita. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Certo? Muito bem. Vamos seguir, vamos mais adiante. Um outro aspecto desafiador é que os seguidores da seita investigam as nossas crenças. Vocês sabiam disso? Que eles estudam as nossas crenças, as nossas doutrinas. Então, quando, por exemplo, um testemunho de Jeová bate à sua porta, que você diz assim: eu não quero ouvir você não, eu já sou crente da Assembleia de Deus, automaticamente na mente dele surge uma informação a respeito de uma crença da Assembleia de Deus. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo. Aí ele lhe faz uma pergunta: então você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Você sabia que o batismo com o Espírito Santo não é uma manifestação de Deus, e sim diabólica? E aí ele vai pegar a Bíblia dele, vai abri-la e vai mostrar alguns textos isolados para tentar provar a você que o batismo com o Espírito Santo não é algo de Deus, é algo do diabo. E assim sucessivamente com muitas outras doutrinas. Então eles estudam as nossas crenças, certo? E não apenas a deles. Eles estudam, escute, o que os crentes sabem sobre alma, sobre trindade. Por exemplo, testemunho de Jeová, eles dizem que a doutrina da trindade é uma doutrina maligna, diabólica, e que a palavra trindade não aparece na Bíblia. É verdade, o termo ou a expressão trindade é um termo mais teológico do que é bíblico, mas não obstante a palavra trindade não aparecer literalmente na Bíblia, nós encontramos no texto bíblico do Velho e Novo Testamento muitas referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por exemplo, o presbítero Vitor citou aqui vários textos que comprovam e embasam a doutrina da Trindade, certo? Então eles estudam isso. E ele, por exemplo, a respeito da Trindade, eles perguntam ao crente: você sabia que a doutrina da Trindade é uma doutrina que não está na Bíblia? Me mostre, ele diz, ele desafia o crente: me mostre na sua Bíblia onde está a palavra Trindade. É por isso que é importante você ter participado deste seminário. Então eu estudo sobre trindade, sobre céu, sobre inferno, sobre a volta de Cristo, sobre profecias. Por exemplo, os espíritas, eles não creem no inferno. É uma doutrina que eles negam. Eles não creem na existência real do diabo. Eles não creem. Eles creem na existência de espíritos de trevas
nos quais, ou no grupo dos quais, eles enquadram o diabo. Mas eles dizem, não existe um diabo como os crentes afirmam, certo? E assim sucessivamente, volta de Cristo, profecia, e então formulam questionamentos que os crentes medianos aqui tem o sentido de ter um conhecimento médio, um conhecimento meio limitado, certo? Não estão prontos para responder. Um dia eu fui abordado por um testemunho de Jeová que me perguntou, os testemunhos de Jeová, eles sempre vão se apresentar diante de você e de nós com uma pergunta. Eles são orientados nesse sentido. Ele me perguntou, você acha que a paz um dia prevalecerá no mundo? E aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu disse assim, eu tenho meu ponto de vista, mas primeiro eu quero ouvir o seu. Você acha que vai prevalecer? Aí já coloquei ele em dificuldade, porque ele tentou explicar isso, se enrolou e não conseguiu. E era um ancião, ou seja, um líder dos testemunhas de Jeová. Então vocês percebem, irmãos, que é necessário termos um fundamento bíblico, teológico e também espiritual, certo? Porque se, por exemplo, a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, em outras palavras, é um analfabeto, mas tem conhecimento, tem segurança espiritual, ele jamais abrirá a mão da sua igreja, jamais abrirá a mão. Não, eu sou crente, sou membro da Assembleia de Deus, lá Jesus me salvou, eu sinto a alegria da salvação na minha alma, e de lá eu não saio, amém? Ele vai ficar limitado a isso, mas não vai sair, certo? Mas se você tem conhecimento, você pode ir mais adiante na conversa com ele. Um outro aspecto desafiador é que os seguidores da seita investigam as nossas crenças, como dissemos, não apenas a deles. Eles estudam tudo a nosso respeito. Agora, algumas dicas importantes para você evangelizar os adeptos de seita. Isso aqui você tem que levar a sério, tem que levar muito a sério mesmo. Primeira dica. Vamos lá, todo mundo? Irmãos, não é ler de mês em mês. Não é ler uma vez na semana. É ler diariamente. Primeiro, porque a Bíblia é alimento espiritual. Primeiro, a Bíblia é o quê? Alimento espiritual. Quem tomou café da manhã hoje? Quem tomou café da manhã? Levanta a mãozinha assim. Claro, os que estavam jejuando não tomaram. Quem almoçou hoje? Levanta a mão. Quem já jantou antes de vir para o culto? Muitos, outros vão jantar depois. Quem comeu todos os dias? Quem se alimentou todos os dias semana passada? Quem se alimentou todos os dias? E essa semana, quem já se alimentou todos os dias? Todo mundo? Aí por isso que você está forte, né? Você anda, você conversa, você trabalha, você passeia, você vem à igreja. Por quê? Porque o seu corpo está alimentado, ele está fortalecido. E a alma, que não se alimenta do pão do céu? Como é que está a situação da sua alma? Hein? Como é que está? Qual é o alimento que você está alimentando? Com qual alimento você está alimentando a sua alma? É com o pão do céu, o pão de Deus, a Bíblia? Jesus disse para Satanás, quando ele disse, transforma estas pedras em pães, o Senhor respondeu, nem só viverá quem? O homem, mas de toda que sai da boca de Deus. Então leia diariamente a sua Bíblia. Quando você lê diariamente a sua Bíblia, você além de alimentar a sua alma com ela, você também vai ficar embasado biblicamente para defender a sua fé e também evangelizar aquela pessoa que está presa no engano das seitas. Segunda dica, qual? Leia livros apologéticos. No final da nossa palestra, eu trouxe vários títulos de livros que você pode comprar que vão lhe ajudar bastante. Não lê apenas a Bíblia, mas lê também livros apologéticos, ou seja, livros que defendem a fé cristã.
Geralmente os livros que defendem a fé cristã, eles também falam acerca das crenças das outras, das falsas religiões, apontando os erros delas e mostrando os textos bíblicos que refutam as doutrinas heréticas que elas propagam. Então, antes de querer evangelizar, você precisa ter esse lastro, esse embasamento. Leia a Bíblia diariamente, tira um tempinho, meia hora, para ler a Bíblia, de manhã, logo cedo ao acordar, ou à tarde, numa folga, ou à noite, ou de madrugada. Faça como eu. Quem ligar para mim 2 horas da manhã vai me encontrar acordado. Eu estou lendo e orando. Glória a Deus. Lendo e orando. Não é de graça aquilo que eu trago para os irmãos. Não é um lanche que bota na minha cabeça, não. É muita leitura. É muita leitura. Glória a Deus. Certo? Vamos lá para a próxima dica. Qual é a próxima? Estude teologia sistemática. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um curso de teologia. Veja que eu coloquei ali. Estude teologia sistemática. E aí eu vou trazer pelo menos o título de um livro que vou lhe indicar para você estudar teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Não é um bicho de 7 cabeças. Teologia sistemática é um livro evangélico cujo conteúdo é doutrinas bíblicas de forma sistemática, ordenada, certo? Concatenada. Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do céu, doutrina do inferno, doutrina dos anjos, doutrina dos demônios, doutrina das últimas coisas. Doutrina, doutrina, doutrina. Tudo extraído da palavra de Deus e escrito por homens preparadíssimos. Preparadíssimos. Então, estude teologia sistemática, compre um livro e se proponha a ler um capítulo desse livro por semana. Enquanto a Bíblia você lê diariamente, tem que lê-la diariamente. Um livro, por exemplo, de teologia sistemática, você pode reservar um dia da semana para fazer aquela leitura direcionada à teologia sistemática. Então você, além de ficar muito bem embasado para pregar, não é, para dar um testemunho e também para evangelizar os adeptos das seitas. Vamos lá, qual é a outra? Assista vídeos sobre seitas e heresias, né? Hoje nós temos, por exemplo, o YouTube, que é um canal livre da internet, que você pode colocar lá e buscar estudos bíblicos sobre seitas e heresias ministradas por pastores altamente capacitados e preparados para falar sobre. Então eles, por exemplo, esse seminário aqui, depois a gente pode colocá-lo na internet e as pessoas do mundo todo acessá-lo e aprender um pouco mais sobre a seita. Qual é a última? Você conhece as doutrinas fundamentais da sua igreja? É uma boa pergunta para você levá-la consigo. Qual é a doutrina da minha igreja? Eu nunca parei para pensar sobre elas. Mas a sua igreja tem doutrina. E quando eu falo doutrina aqui, não é essa doutrina de uso e costume, roupa, sapato, barba, cabelo, isso e aquilo, não. Eu estou falando de doutrina extraída da Bíblia. Não é? Por exemplo, a doutrina do batismo com o Espírito Santo é uma doutrina fundamental da Assembleia de Deus. Mas também nós cremos na segunda vinda de Jesus. Quem crê na segunda vinda de Jesus? Isso é uma doutrina fundamental. Quem crê no sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário? Isso também é uma doutrina nossa. E assim sucessivamente. Então conheça. Eu não estou dizendo que esse conhecimento, eu não quero dizer com isso, que esse conhecimento é um conhecimento teórico. Apenas dizer assim, eu sei que a minha igreja prega o batismo com o Espírito Santo. Mas se alguém perguntar, se alguém disser assim, lhe desafiar, me explique a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Me explique a doutrina do arrebatamento da igreja. Você estará capacitado para explicar? É nesse sentido que eu digo, conheça. E você só vai conhecer se você ler. Nós devemos nos conscientizar que a crença cristã, a crença do cristianismo é uma crença letrada. A nossa crença baseia-se no livro. Como é o nome desse livro? Quem trouxe esse livro? Quem trouxe? Não, levanta assim. Então a sua crença, a minha crença se baseia neste livro. Então, naturalmente, consequentemente, para eu conhecer as doutrinas da palavra de Deus ou do cristianismo, eu tenho que ler a Bíblia. Não tem como conhecer de outra forma. Vamos seguir adiante.
4 passos para fazermos o quê? 4 passos para... Vamos lá, leiam ali, por favor. 4 passos para a organização das regras da igreja. 4. Vamos ver o primeiro. Qual o primeiro? Seja educado e atencioso. Escute primeiro, depois fale. Diferente do que nós aprendemos muito tempo na igreja, sim ou não? O que é que a liderança antiga ensinava? Hein, irmã Madalena? A senhora que é das antigas. Quando chegar um testemunho de Jeová na sua casa, bata a porta na cara, bota para correr, jogue água. É assim que nós éramos ensinados. Você sabe disso, você é nacional. Era assim que nós éramos ensinados, e muitos sabem disso. Isso eu chamo hoje de fuga. De fuga. E sobretudo de má educação. Então, o primeiro passo para você evangelizar um adepto de seita, seja naquele momento que ele bater a sua porta, seja aquele colega de trabalho que faz parte de uma seita, seja o seu vizinho, seja aquela pessoa que você sentou ao lado dela no coletivo, no avião, que você passou por ela na rua e ela lhe ofereceu uma literatura. Primeiro passo tem que ser esse aí. Seja educado e atencioso. Escute o que ela tem a falar para você. Escute. Escute. Você já se preparou, você já estudou, você lê a Bíblia todos os dias, você já lê bons livros, então você já tem um conhecimento bom. Então você vai escutar essa pessoa falar primeiro, e depois você vai pedir a licença a ela e vai dizer assim: eu tive a paciência e a educação de lhe ouvir todo esse tempo que você falou. Agora eu quero que você me escute, sem me interromper. Agora eu quero que você me escute sem me interromper, certo? Isso para aqueles que estão preparados. Escute bem, para aqueles que estão preparados. Para você que mesmo depois desse seminário não vai se sentir preparado para fazer isso, então você escuta aquela pessoa. Como você não tem a preparação para a capacidade para fazer a evangelização dela, você diz assim: olha, já lhe ouvi, vamos terminar por aqui a conversa, porque eu já sou membro de uma igreja evangélica. Quando os testemunhos de Jeová apertam no telefone da nossa casa, eu atendo e pergunto quem é, diz assim: não, nós estamos aqui distribuindo literatura, né? E eu não estou com tempo. Eu digo assim: entrega aqui na casa da vizinha, que ela ainda não conhece Jesus não. Eles não querem, eles querem casa de crentes, que é para tirar do evangelho. Porque a pessoa que está na incredulidade vai dar mais trabalho de se converter do que, infelizmente, aquele que já é crente e não tem conhecimento da Bíblia e não tem experiência com Deus. Certo? Vamos ao segundo passo. Segundo passo. O que é que ele me recomenda? Faça o que, irmãos? Então você já teve a educação de ouvir. Isso é testemunho de Jeová, é adventista, é espírita, é mormon, seja lá quem for, certo? Então você já ouviu o que ele tinha a dizer, você já pediu licença a ele, a ela, para também falar e não ser interrompido. Aí você faz algumas perguntas-chave. Por exemplo, você já é salvo? Nenhum adepto de seita dirá que já é salvo. Por quê? Porque eles estão trabalhando em favor da salvação deles. Os testemunhos de Jeová podem ser tomados como exemplo. Eles dizem assim: se eu vender muita literatura, muita revista dos testemunhos de Jeová, eu vou ser salvo. Os adventistas: se eu guardar o sábado direitinho, eu vou ser salvo. Os espíritos: se eu fizer muita caridade, eu vou ser salvo. Então ele não vai dizer que é salvo. Então você pergunta, faz algumas perguntas para ele. Você não vai entrar na matéria de religião. Não, sua religião é falsa, engano. Eu aprendi lá na igreja que sua religião é do diabo. Nada disso.
Se você for dizer isso para ele, para ela, ele vai embora com raiva de você. E vai dizer, não, a sua é que é do diabo. A sua é que não vale nada. Certo? Então quando você ouvir e começar a dialogar com ele, e começar a fazer essas perguntas, dentro desse diálogo, pergunte sobre a salvação. Pergunte se ele já sente o perdão dos pecados. Seus pecados já foram perdoados, meu amigo? Minha amiga, você já sente que o perdão de Deus veio sobre a sua vida? Não. Não. Pergunte sobre o céu, pergunte sobre o inferno. Ah, eu creio no céu. Ele vai dizer, mas não esse céu que você crê. Não, mas a Bíblia fala num céu real. Um céu, o céu onde mora o Senhor. Aí você abre a Bíblia, por exemplo, em João 14, versos 1 e 2, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar. E quando eu for e vier, vos levarei para mim mesmo. Então você mostra textos assim, por exemplo, Colossenses 13:20, né? Mas aguardamos a nossa cidade que está no céu, e coisa dessa natureza, certo? Faça perguntas-chave. Vamos ao terceiro passo, porque a plaquinha aqui não foi levantada. E eu não quero ser desobediente. Vamos lá, leiam aqui. Fale de quem para ele? Já fez perguntas importantes que deixou ele cheio de dúvidas, assim meio baleado. Aí você agora aproveita o momento e vai falar de Jesus para ele. Aponte Jesus como o único caminho para o céu, enfatizando a obra salvífica que ele realizou na cruz do Calvário. Meu amigo, olhe, boas obras não salva, sábado não salva, vender literatura não salva, não é? Fazer isso, fazer aquilo não salva. A Bíblia diz que só quem salva é Jesus. Efésios 2, 8 e 9. A Bíblia diz nesse texto que nós somos salvos mediante o quê? Mediante a fé por meio da graça. Então você fala da obra da salvação na cruz do Calvário. E o último passo, vocês percebem como é simples, irmão? Simples esses passos. Quando a gente estamos preparados, não tem coisa difícil. Veja que aqui eu não falei, eu não estou lhe orientando a combater a religião dele, porque todo mundo gosta da sua religião, sim ou não? Sim. Se alguém falar da sua Assembleia de Deus, você vai gostar? Ah, a Assembleia de Deus não presta, as dentro, não sei o que, você não vai gostar. Da mesma forma, a pessoa lá da seita não vai gostar se você falar da religião dele, mas se você falar de Jesus, você não vai ofender de forma alguma. Pelo contrário, você vai despertar o interesse dele, dela, a conhecer mais o Senhor. Qual o quarto passo? Mesmo que ele diga não, convide-o. Convide-o a aceitar a Jesus como Salvador. Ao cabo do diálogo, convide-o a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, enfatizando que ele precisa ter uma experiência real com o Senhor. Meu amigo, minha amiga, não é a religião que vai te salvar, só quem vai te salvar é Jesus. E ele quer te dar essa experiência da salvação. Você está nessa religião, nunca sentiu a alegria da salvação em sua vida, mas Jesus quer lhe dar essa alegria, quer lhe dar essa certeza. Jesus quer perdoar verdadeiramente os seus pecados. Amém, irmãos? E assim você estará evangelizando. Não quero dizer com isso, se você seguir estes ou outros passos semelhantes, que você vai ganhar todo mundo para Jesus. Eu conheço uma irmã, ela é esposa de pastor e médica em uma cidade chamada Santa Rita, no interior da Paraíba. Alguém conhece Santa Rita? Quem conhece aqui Santa Rita? Ninguém, né? A irmã Giovanice Andrade, ela é médica, esposa de pastor da Assembleia de Deus. Ela simplesmente ganhou todos os nomes para Jesus da cidade, acabou o mormonismo. Um fato incomum. O mormonismo fechou as portas lá da seita, porque onde tinha um mormon, ela ia evangelizar e ganhar para Jesus. E hoje muitos mormons são salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então é difícil um adepto de seita se converter? É sim, é muito difícil, mas não é impossível. Se você seguir esses 4 passos, você vai ganhá-los para Jesus.
Por fim, eu coloco aqui algumas sugestões de literatura apologética, né? Pelo menos 5 títulos diferentes eu coloquei aqui, que vão lhe ajudar na evangelização, a se preparar melhor para evangelizar os adeptos de seita. As grandes defesas do cristianismo, do pastor Jefferson Magno Costa, argumentando com os mormons a partir das Escrituras, é um livro fantástico, de Ron Rhodes e Marian Bodine. Resposta às seitas, um manual popular sobre as interpretações equivocadas das seitas, de um dos maiores apologistas americanos, nós no caso, que tivemos a oportunidade o ano passado de ouvir em Campina Grande, Ron Rhodes. Manual de Apologética Cristã, do pastor Ezequiel Soares, é um pastor da Assembleia de Deus, e as grandes doutrinas da Bíblia, aqui a Teologia Sistemática, do pastor Raimundo de Oliveira, todos publicados pela CPAD. Ok? Então eu passo a palavra para o moderador da reunião. Quantos minutos eu ultrapassei? 2 minutos. Desculpa.